Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sentido TI. Meu nome é Guglielmo, sou cientista da computação e nesse vídeo vamos concluir o CRUD com o DTO que começamos nesse projeto. Para isso vamos construir o método buscar da nossa classe CRUD, ok? Então sem mais delongas, mãos à massa. Ok pessoal, como vocês estão vendo aí, paramos aqui no último vídeo, né, com o método atualizar. No momento aqui vamos comentá-lo, né, beleza? E vamos voltar lá para a nossa classe CRUD e começarmos a construir o método buscar, né? Beleza? Bora lá então. Aqui, ó, como vocês estão vendo aí, o excluir, vamos retrair aqui para economizar espaço, o atualizar, retrair igualmente, beleza. Esse aqui eu inseri, vamos retrair também, pronto. Espaço bem limpo agora. Beleza, vamos lá. Esse método buscar é igualmente public, só que esse método buscar, ele volta um resultado quando for chamado lá da main class, né? E o tipo desse resultado é essa classe aqui, ó, list, tipo list, né? E o que que ele volta lá? Esse list é um list de calçado, de objeto da classe calçado. Olha que legal, né? Vamos chamar esse método de buscar. Beleza? É isso aí. Continuando. Pronto, pessoal, é isso aí. E como já sabemos, tudo que é feito de conexão com o banco de dados, ele precisa estar dentro de uma estrutura try-cat, né? Isso aqui não é novo, isso aqui já vimos. Try-cat, beleza. Vamos colocar aqui. Agora vamos continuar construindo o nosso método aqui, buscar. Beleza, como vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, não foi localizado, então precisamos importar essa nova classe aqui, né? A gente pode vir aqui na lâmpadazinha aqui, ó, adicionar import for Java utilist, é o nome desse pacote. Vamos lá importar, beleza. Foi para onde? Aqui, ó, esse import aí. Então, esse tipo de objeto é list, né? Agora vamos continuar aqui. Pessoal, precisamos criar um objeto que receberá o resultado dessa busca. E ele é exatamente esse tipo aqui, ó. Vamos criar um objeto dele. List, calçado. Beleza, calçado com maiúsculo, né? Maiúsculo. Vamos chamar esse objeto de lista, né? Ele recebe new e esse construtor dessa classe aqui é ArrayList. ArrayList. É isso aí, ó. ArrayList. Ele está reclamando aqui, provavelmente porque não importamos ainda esse pacote. Vamos lá, na lampadinha aqui, ó. Import, é isso mesmo, né? Importado. Aqui. Beleza? Então, esse objeto é desse tipo aqui, lista de objeto calçado. Não é legal? Bora lá, continuando. Igualmente, os outros métodos, precisamos criar a variável que receberá esse comando query, que é do tipo string. String, vamos chamar de SQL, isso aqui não é novo, né? E o comando que busca é isso aqui, ó, select
tudo from da planilha calçado. Isso aqui é a planilha lá do banco de dados, tá? Então, beleza. Isso aqui, beleza. O comando, o objeto. Agora vamos criar a nossa conexão. Isso aqui já está até meio chato, né? Porque é exatamente igual aos outros métodos, tá? Connection com serve conexão banco, método fazer conexão. Beleza. Prepare statement PS recebe essa variável, esse objeto aqui, chamamos o método prepare statement aqui, ó. Prepare statement, já está até sugerindo aqui. Beleza. Prepare statement. Prepare statement. O que está errado aí? Prepare statement. Escrever certo, né? Senão não dá errado, claro. Beleza. Agora entra aqui um objeto de uma classe específica que recebe o resultado de uma query, tá? Essa classe é result set. Vamos chamar esse objeto de RS, result set, é bem intuitivo, né? Ele recebe um PS e chamamos o método execute query. Cadê? Execute query. Execute query, isso aí, ó. Beleza? Provavelmente tem que importar aqui, vamos olhar. É isso mesmo, tem que importar, né? Beleza, importado. Vamos ver aqui, isso aqui, né? Result set, isso aí. Continuando, só, os métodos estão aí. Agora vamos criar uma estrutura que receberá o resultado lá do banco de dados, né? E essa estrutura é o while. Que ela checa o resultado. E esse resultado, quem é? Exatamente esse objeto aí, o RS. E ele concatena com o método next aí. Por quê? O que acontece? Esse objeto RS, ele pode vir apenas um resultado ou vários resultados, por isso que é next. Então ele vai estar sempre checando se tem mais de um resultado. E acontecendo isso, ele vai implementando esse resultado nessa variável aqui, nesse objeto list aqui, ó. Então, assim, esse objeto do tipo list, ele pode ter apenas um resultado ou vários deles, utilizando esse método aqui. Só que não está pronto, a gente precisa continuar implementando. Vamos lá? Então, esse objeto lista, temos um método chamado add, está até ali já, né? Add calçado, né? É isso aí. E o que esse método vai adicionando nesse objeto lista? Um objeto calçado. Olha que legal, né? Bacana. Olha só. Então ele tem que implementar aqui ainda, não está concluído não. É por isso que está dando essa falha aqui, né? Porque ele pede todos esses valores aí.
Então, como que funciona? Ele checa aqui, ó. Ele vê um resultado, ele adiciona nesse objeto lista. Se tem mais um, ele vai adicionando até chegar ao último. Então, se tiver 30 resultados, 40, 10, 20, não importa, ele vai tudo adicionando nesse objeto aqui. Então, assim, o que acontece? Esse objeto é uma lista de objetos calçados. Que legal, né? Então, vamos continuar implementando aqui, ó. E quem são esses valores? Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui ele precisa ser exatamente igual ao que está lá no banco de dados, né? Vamos lá no banco de dados. Vamos lá, é um describe calçado. Describe calçado, vamos lá. Ok. O que volta do banco de dados é esse aqui, é o ID, nome, modelo e assim sucessivamente. É o que vai estar, o que a gente precisa escrever exatamente lá no nosso método buscar, né? Beleza? Vamos lá então. Aqui, então fica assim, ó. É o que volta lá? Quem recebe esse resultado do banco de dados? É o objeto RS. Então fica RS ponto get, o primeiro dele é o ID, né? Então o ID é int, e o nome do campo é aquele lá, o ID. Tá vendo? Não é legal? E vamos fazer isso com todos os outros. Vamos lá, no próximo, rs, ponto. O próximo é nome, o nome é string, né? Então é get string. Get string. Qual o nome do campo lá? Nome. Nome. Só que como é uma lista de objetos, então não é ponto e vírgula, é só vírgula, né? Vírgula. Beleza. Próximo. Modelo, né? rs get string, né? String, modelo é string, modelo. Nossa. Pessoal, como é tudo repetitivo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausazinha no vídeo e já volto, tá? Não sai daí não. Beleza, voltei aqui, né? Então só complementei aqui os campos que estavam faltando, tá? Isso aqui não é nada novo não. Beleza? Então é isso aí. Ok, beleza, o while ok aqui, beleza, próximo. Agora vamos, deixa eu dar uma limpadinha aqui no campo aqui, tá meio desestruturado, beleza, aqui. Beleza, agora vamos implementar aqui o try-catch. É exatamente igual, né? Então, é exatamente igual aos outros métodos. Então, SQL exception. E isso aqui já sabemos até de cor, né? E dando falha, vamos colocar para ele imprimir uma mensagem. System.erro.print, né? Print ln. Colocar uma mensagem aqui, falha de operação. Falha de operação. Ó, fechou. Tá reclamando o que aqui? Esse statement deve ter colocado uma. É isso aí, beleza. Tem uma chave a mais, né? Ah não, é isso mesmo. Ah tá. É isso mesmo. Correto.
Só, ele volta um objeto aqui, tá vendo? Então a gente precisa colocar esse retorno. Porque esse método ele tem que devolver isso aqui. Então ele volta aqui, ó. Depois do try catch, ele retorna esse objeto aqui, ó. Essa lista, ó. Né? Aqui, ó. Return lista. Pronto, é isso aí. Fechou. Tá legal? Então ele pega todo o resultado, coloca nesse objeto lista e retorna a lista. Não é bacana? É isso aí. Agora, vamos chamar esse método lá da nossa main class, né? Bora lá? Vamos lá voltar a nossa main class. Aqui o atualizar foi feito no último vídeo. Vamos aproveitar esse objeto CRUD aqui. Chamar o método buscar, tá vendo? Isso aí. Que legal, né? Então, vamos dar um play aqui e ele vai trazer todos os objetos que estão lá no nosso banco de dados, né? Vamos ver? Vamos lá, um pouquinho de paciência, minha maquininha. Conexão ok, build. Opa, o que que... Ó, ele não deu falha, mas ele não imprimiu também, porque a gente tem que pedir para imprimir, né? E como que é feito isso? Vamos implementar esse método aqui. Como que é feito isso? Aqui, ó. Só, para imprimir esse resultado aqui, vamos chamar um método chamado for i, tá vendo? Esse método aí. E esse método, o resultado que vem de lá do banco de dados, ele cai em uma variável aqui, vamos chamar de x. E ela vai opa, peraí, x, traço, é isso aí, ó. Como que funciona? Aqui não, deixa eu... Como que funciona? Aqui, ó. Para cada x que tiver lá, o x é o objeto que vem de lá do banco de dados. Então, para cada item que voltar de lá, eu vou imprimir ele aqui, ó. System.out.print ln e quem são esses campos? Esses campos é exatamente isso aqui, ó, x, get, tá vendo? Esses aí são todos os campos do banco de dados, tá vendo? Então, vamos lá, primeiro é o id, get id, vírgula, get id, vírgula, próximo, x, ponto, get, o próximo é o nome, né? Nome, cadê? Ali, nome, vírgula, x, o nome próximo agora é o modelo, de modelo. Modelo, cor. Cor agora, fabricante, cadê fabricante? Tá ali. X, próximo.
valor de compra, aqui ó, valor de compra, ó, X, valor de venda agora, valor de venda, tá ali ó. Vírgula, X, ponto, get, valor de venda, agora ICMS, cadê ICMS aqui ó, vírgula, X, valor de lucro, lucro, estoque, aqui, garantia, x ponto get garantia, tá aqui, x ponto, lá tamanho último, né, tamanho aqui, aqui ó, tá aqui, pronto, não é legal? E lógico, tem que fechar isso aqui, né, é print, a print é com maiúsculo, né? Não, isso não é com TLN. Tá, deixa eu estar reclamando aqui. Ah, tá. Tá faltando uma... Ah, tá, peraí. Assim. Deixa eu ver. System. Método compatível, talvez... Ah, tá, pessoal. Com que ele está falando aqui? String, ele está dizendo que está incompatível aqui, porque o ID ele é get ID do tipo... Ah, tá. Tá, entendi. Olha só, o que acontece? A estrutura tá... Ele está dizendo que não é, compatível, porque ele volta uma linha de ou objeto inteiro. Então, o que acontece? Eu não posso estar colocando essas vírgulas aqui, eu tenho que colocar aqui, concatenal. Porque como é uma linha só, eu não posso estar quebrando ela com vírgula. Tem que colocar como se fosse uma única linha. Beleza, é isso aí. Porque como é uma linha só que volta de lá, então assim, precisa ser um valor sem quebra, né? Então quando eu ponho uma vírgula, eu estou dizendo que tem mais de um valor, e não é isso. Então assim, são vários valores em uma única informação, então eu tenho que concatenar. Beleza? Bora lá? Então é isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dá só uma limpadinha aqui no código para ficar mais bonito. Beleza. Beleza. Ok? Agora vamos pôr para funcionar. Espero que dessa vez apareça o resultado que vem lá do banco de dados, né? Vamos ver? Opa, tá vendo? É isso aí, ó. Bonitinho, funcionou direitinho. Legal, bacana mesmo, né? Que legal, ó. O ID, o nome, o tipo, né? A cor, fabricante, e aqui são o valor de venda, valor de compra, ICMS e todos aqueles outros valores, né? Só que aqui o que acontece?
Vocês estão vendo que está fora de formatação? Assim, o valor está aqui, mas ele está fora de formatação. Nesse momento aqui, se não é interessante a gente tentar arrumar isso aqui, entendeu? A gente poderia colocar aqui, tipo, suponhamos, ó, vamos colocar uma string aqui, suponhamos ID, né? Vamos chamar de ID, isso aqui é aleatório, é você que decide aí, ID, pronto. Então, isso aqui vai aparecer o número e o nome dele, ID, só isso. Ó, tô dando ID aqui, né? Não? Vamos dar um espaçozinho aqui. Executar mais uma vez. Ó, tá vendo? O que que acontece? Nesse momento aqui, ele está voltando o valor que vem de lá do banco de dados, que é o que a gente precisa mesmo. A gente não vai ficar gastando tempo tentando formatar isso aqui, porque isso aqui está muito para técnico, né? Para o profissional, porque isso aqui o usuário ele não vai entender nada. Os próximos vídeos vamos fazer formulários, aí sim, aí vamos colocar tudo direitinho, para que o usuário veja esses valores dentro de um formulário. Então, para esse vídeo aqui, isso aqui está ótimo, está provado que está funcionando, então vamos parar aqui. Aí, como eu acabei de falar, nos próximos vídeos, vamos fazer os formulários para que seja fácil para um usuário comum ler, né? Porque isso aqui ele não vai entender isso aqui, né? O usuário ele não sabe o que é isso, ele quer só clicar e aparecer lá os títulos, os nomes, de uma forma fácil de leitura para ele, né? Porque isso aqui é técnico. Então, é isso aqui o vídeo. Paro por aqui, está funcionando, tá? Que legal, beleza, está concluído o CRUD. Agora vamos para a segunda parte, nos próximos vídeos, que é construir o DTO propriamente dito, porque tudo que foi feito até aqui, isso foi a primeira parte do DTO, né, que é a classe base CRUD, que vai dar, que vai alimentar o DTO que será apresentado lá para o usuário comum, tá? Então, é isso aí, termina aqui. Obrigado por terem assistido até o ponto aqui agora e nos encontraremos nos próximos vídeos, tá? Abraço, tchau.